Boa noite, graças a Deus, irmãos. Amém, amém. Que maravilha podermos iniciar mais um culto numa campanha de missões. Eu creio, inclusive, que os irmãos já aprenderam o tema. Posso perguntar? Esse lado aqui vai dizer assim, no amor do Pai, e esse lado aqui vai dizer, vamos completar a missão. Vamos lá? No amor do Pai, vamos completar a missão. Mais uma vez. No amor do Pai, vamos completar a missão. Amém, glória a Deus. A divisa pode deixar que eu digo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui, como já foi dito, pelo amor do Pai, movidos por essa graça, por este amor que nos constrange, que nos chama, que nos convida para Ele, mas sobretudo que um dia, lá na eternidade, no passado, resolveu enviar Jesus Cristo para ser o nosso Senhor, para ser o nosso Salvador. E Jesus Cristo vem a esta terra em missão. O amor encarna, vive como um de nós em uma missão de ser o nosso Salvador, mas também uma missão que se desdobra em inúmeros papéis. E é isso que a gente tem feito aqui. Nós já vimos esse Jesus Cristo dizer de si mesmo: eu sou o pão da vida. Nós já vimos esse Jesus Cristo dizer de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Mas hoje eu quero ler um outro texto onde esse Jesus Cristo fala a respeito deles mesmos. Eu quero abrir com vocês o Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 9. Eu vou pedir o Henrique e o Marcos, que estão ali, para deixarem projetado esse versículo, porque hoje vai ser aquela mensagem, aquele sermão bem batistão tradicional. É um versículo só, são 3 tópicos e coisa tranquila para a gente poder compreender. Então, João 10, versículo de número 9, tá? Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 9. Amém? Aqueles que não têm a Bíblia, aí impressa, podem ler também aqui na tela que já está projetada. Mas a minha versão diz assim, Jesus Cristo falando: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, é Deus com alegria, com, ó Deus, o nosso coração transbordante da Tua graça, que nós podemos falar contigo, que nós podemos, ó Deus, falar com o Senhor. E falamos, ó Deus, para te agradecer, ó Deus, por todas as canções que já cantamos ao Teu nome, por tudo, ó Deus, que já fomos aqui lembrados, ó Deus, do alcance da forma como este amor do Pai é desdobrado, ó Deus, sobre cada um de nós e sobre toda a humanidade ao mesmo tempo, assim como fomos relembrados, ó Deus, da missão que temos para poder, ó Deus, propagar, para poder, ó Deus, pregar, para poder, ó Deus, testemunhar do amor do Pai nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude agora, Deus, mediante a Tua palavra, a compreendermos, mediante a Tua palavra, ó Deus, a trazermos, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração atenciosos a ela, para que ela e Teu Santo Espírito falem aos nossos corações. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é Jesus Cristo, a porta. Jesus Cristo, a porta. Como eu disse, quando Jesus ele recebe a missão do Pai de descer até a terra e de ser o nosso Senhor e de ser o nosso Salvador, ele se desdobra em diferentes papéis. Nós já vimos Jesus afirmar de si mesmo ser o pão da vida, nós já vimos Jesus afirmar de si mesmo ser a luz do mundo, e agora nós acabamos de ler Jesus dizendo: eu sou a porta. E é interessante que, quando olhamos para isso, nós vemos as metáforas que Jesus utiliza e a maneira como ele fala de si mesmo. E agora, falando de si como uma porta, a gente precisa pensar o que é uma porta, o que uma porta faz
ela nos dá ou nos permite acesso, ela nos leva de um lugar para o outro, ela nos conduz, bem como ela nos protege quando estamos do lado de dentro e aquilo que é o perigo está do lado de fora. Mas precisamos olhar também para esse texto de uma maneira espiritual e entender que podem existir inúmeras outras portas que podemos abrir na nossa vida que não tem absolutamente nada a ver com Jesus. Afinal de contas, Jesus não está nas portas dos prazeres mundanos, Jesus não está nas portas do materialismo ou mesmo da religiosidade vazia, sem mudança de vida interna. Como bem disse Martim Lutero, fora de Cristo não há nada, senão uma coisa, o que? Perdição. Fora de Cristo não há nada, senão uma coisa, a saber, perdição. É nesse sentido e olhando para esse texto que a gente precisa entender o que Jesus diz com essas breves sentenças. O texto diz, eu sou a porta. E aí na primeira sentença ele diz, quem entrar por ela será salvo. Então a primeira característica que a porta, que é Jesus, traz e dá a cada um de nós é salvação. Amém? Jesus é aquele que nos dá salvação. A salvação, ela não é meritória. A salvação, ela não é um objetivo a ser alcançado por meio das coisas que eu faço. A salvação não é uma recompensa pelas coisas que eu deixo de fazer. A salvação não é um final de um túnel que eu preciso caminhar e seguir para ela chegar lá. A salvação tem nome e sobrenome. A salvação é Jesus, o Cristo. E eu preciso de fé em Jesus, o Cristo, para ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. É isso que diz as Escrituras. É isso que diz a palavra. Em outro texto, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus é a porta que dá a salvação e ele diz isso, as Escrituras confirmam sobre isso, mas ele nos faz entender que sem Jesus nós estamos perdidos. Qualquer tentativa de viver eternamente, qualquer tentativa de alcançar a vida eterna sem Cristo é inútil. É inútil. E eu costumo tentar buscar exemplos dentro da própria Escritura. E eu queria voltar lá para um exemplo apenas de maneira alegórica. Pensando no Gênesis, pensando num tempo em que as coisas estavam difíceis para que as pessoas buscassem a Deus. Pensando num tempo onde o próprio Deus, com pesar no seu coração, diz, eu tenho certo arrependimento de ter criado o homem, pois o homem está longe de mim, o homem está distante de mim, o homem está perdido em seus próprios pecados. E o Senhor então decide, melhor dizendo, fazer uma mudança ali. Mas quando o Senhor olha para aquela humanidade, alguém encontra graça diante dos seus olhos, e esse alguém é um homem chamado Noé. E o Senhor o chama para um acordo e diz, Noé, construa uma arca. Construa uma arca. Entre nela com a sua família e com os animais que lhe disser, que então você sobreviverá àquilo que está por vir. Irmãos, é interessante pensar que eles só foram salvos do dilúvio porque entraram naquela arca. A arca não foi vista apenas por Noé, seus filhos, sua esposa. A arca foi vista por toda aquela geração durante a sua construção. A Bíblia vai dizer que Noé pregava enquanto construía a arca. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as pessoas passavam pela marcenaria, eu imagino, de Noé, onde Noé estava construindo aquele projeto, e perguntavam o que é isso. Ele dizia, é um barco. E para que esse barco? É para nos proteger e salvar da chuva. E o que é chuva? Porque aqui, então, naquele tempo não tinha chovido ainda sobre a terra. Ele dizia, uma água que vai cair do céu e que vai inundar toda a terra. E aí, provavelmente, a conversa terminava aí, porque as pessoas riam-se dele e não acreditavam que aquilo poderia acontecer.
Irmãos, quantas pessoas hoje adentram a casa de Deus, ouvem que o amor do Pai enviou o seu Filho unigênito, perfeito, santo, sem pecado, para morrer por eles, mas mesmo assim não tomam a iniciativa de se entregarem a esse amor. Permanecem com seus corações fechados, permanecem dentro de si, talvez rindo dessa verdade, ou achando que evangelho é algo para os outros e não para si. Tal qual as pessoas que viveram na época de Noé, que viram a arca, que ouviram a conversa de Noé, não acreditaram que a chuva viria e que a terra seria inundada por águas. Se perderam. Aqueles que ouvem sobre a salvação de Jesus e que só Jesus pode dar, mas não dão ouvidos, estão perdendo-se dia após dia, perdendo a chance do Senhor mudar as suas vidas. Irmãos, a porta de salvação não é larga. O caminho para a salvação não é múltiplo. A porta de salvação é única, é estreita e, como eu disse, tem nome, é Jesus. Jesus diz: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim será salvo. Então não há outro nome, não há outra alternativa, não há outro caminho. Tudo que eu possa fazer em termos de moralidade, em termos de boas ações, em termos de bons costumes ou viver uma vida digna aqui, pode vir depois que eu manifestar a minha fé em Jesus. Mas nunca pode ser colocado como aquilo que vem antes e que, portanto, por si só vai me colocar lá dentro do céu com Jesus, porque não vai. A porta para o céu e para a eternidade com Deus é Jesus de Nazaré. Mas Jesus continua a dizer: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. E ele diz outras coisas. Ele diz assim: entrará e sairá. E é interessante dizer isso. Quando Jesus diz entrará e sairá, ele está dizendo: olha, eu sou a porta. Mas eu não sou uma porta que prende. Eu não sou uma porta que tranca. Eu não sou uma porta que te impede de viver, porque para muitos a fé é algo que aprisiona. E eu posso afirmar claramente para você que não é. Pelo contrário, a fé é libertadora. Amém? A fé é libertadora. É a fé que nos liberta dos nossos medos. É a fé que nos liberta da nossa consciência, que aponta os nossos pecados. É a fé que nos liberta do medo de uma eternidade sem Deus. É a fé que nos liberta do fato de vivermos nesse mundo confiados em Jesus. É ela que nos faz viver nesse mundo confiado em Jesus e não em nós mesmos. Ao dizer eu sou a porta, e a porta pela qual você pode entrar e pela qual você pode sair, ele está falando de liberdade. Todos nós, desde 2018, conhecemos muito bem aquele versículo: conhecereis a verdade vos libertará. Mas que não fique nenhum tipo de imagem para que a gente não possa se enganar com o Messias errado. O 36 desse mesmo capítulo diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade só quem pode dar é Jesus, o Filho de Deus. Não está em político A, político B, em esquemas, em nada. Ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é Cristo que é, sobretudo, aquele que nos dá esperança de glória e de vida eterna, que nos faz viver uma vida livre da culpa, da mágoa, das amarras espirituais, dos vícios e de qualquer outra coisa. Quando estamos com a nossa vida em Cristo, podemos caminhar sem medo, porque estamos livres de uma vez por todas da condenação do pecado. Spurgeon, grande pregador batista, vai dizer: o cristão é o homem mais livre do mundo, porque a sua liberdade vem de Deus. Porque a sua liberdade vem de Deus. Quantos de nós estão aqui livres, desalgemados,
fisicamente falando. Mas a nossa mente está presa à ansiedade, à preocupação, aos padrões que esse mundo nos impõe, à preocupação que a vida aqui neste mundo traz, e acabamos ficando como se fossem pessoas que estão em grades, mesmo que sejam pintadas de ouro, mas presas em nossa própria vida. Só temos a verdadeira liberdade quando o Cristo nos liberta. Enquanto o mundo nos oferece grades douradas, Cristo nos oferece a verdadeira liberdade para todos sempre. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Ninguém é obrigado, ninguém é pressionado. Até porque no amor não há essas coisas. No verdadeiro amor não há possessão, domínio, prisão, obrigação. Fazemos tudo porque amamos. Fazemos tudo porque somos amados. E fazemos tudo porque o amor do Pai faz com que o Senhor seja aquele que fará com que a gente complete a missão. A vida com Deus e a vida com o Senhor é uma vida que é pelo Senhor, vivida através do amor. Mas Jesus é aquele que é a porta, aquele que nos dá salvação, aquele que nos dá liberdade, e ele termina dizendo o seguinte: entrará, sairá e encontrará pastagem. Ué, mas o que tem a ver o Senhor dizer que encontrará pastagem? O Senhor está falando sobre ser a porta ou aquele que nos dá provisão. Irmãos, quantas vezes gastamos a nossa vida buscando provisão de maneira equivocada? Quantas vezes estamos com os corações ansiosos justamente porque tememos o amanhã? Os irmãos foram ao mercado essa semana. Irmãos, está um terror. Está literalmente um terror. Sabe, eu não vivi a época do governo Sarney das altas inflações, né? Onde as pessoas tinham que andar com as tabelas, com os preços para comparar e para que os donos de mercado, mercadinho, supermercado não ficassem ali alterando tudo. Ou seja, tinha que dar uma certa congelada ali em alguma coisa, o que era praticamente impossível, porque na viração do dia as taxas subiam e as pessoas já tinham que aumentar o preço para poder comprar o estoque do dia seguinte. Eu não vivi esse tempo, mas eu estou achando esse tempo nosso bem parecido, bem semelhante. E isso é, no mínimo, preocupante. Sabe, eu não estou falando de nada que é supérfluo, eu estou falando daquilo que é básico para você, para sua esposa, para os seus filhos. Está sendo a cada dia mais difícil manter isso. Eu estou falando sobre alimentação. E eu imagino o coração, por exemplo, daqueles que pagam aluguel. Eu imagino a dificuldade que é ter que pagar a alimentação, ter que pagar o aluguel. Eu imagino como essas coisas devem tomar o seu tempo, tomar a sua preocupação e fazer com que você se doe mais ainda no seu trabalho, em busca de uma promoção, em busca de uma hora extra, em busca de alguma outra coisa que possa fazer com que a sua renda aumente. Mas eu olho para a palavra e vejo o Senhor dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu continuo olhando para a palavra e vejo Filipenses 4,19 dizendo assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória de Cristo Jesus. Eu continuo olhando para a palavra e vejo o salmista dizendo: nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência desamparada. É nisso que a gente fala quando fala que Jesus é a provisão.
E eu não estou fazendo promessas vazias. Eu não falei sobre cesta básica, eu não falei sobre aumento de salário, eu não tenho poder para isso. Mas eu creio num Deus todo-poderoso que move céus e terra para abençoar os seus filhos por causa do amor que Ele tem para conosco. Amém? E é isso. É sobre portas abertas, é sobre janelas abertas, é sobre o Senhor tendo prazer em dar aos seus filhos. Há um outro salmo que diz que aos seus filhos Ele dá enquanto eles dormem. Ou seja, você está dormindo e descansando, e o Senhor, que não dorme, não cochila nem dormita, está ali provendo de alguma maneira uma situação sobre a sua vida para que você seja abençoado, abençoada. Jesus Cristo é a porta que dá salvação. Jesus Cristo é a porta que dá liberdade. Jesus Cristo é a porta que traz provisão. Irmãos, não há vida melhor do que a vida com Jesus. Não há vida mais abundante do que a vida com Jesus. Esse mesmo Jesus, e a gente já viu no primeiro domingo dessa mensagem, quando ele disse assim: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Esse Jesus é o Jesus que tem prazer em multiplicar dos seus para encontrar-se, para abençoar e para trazer vida aos que são fiéis ao seu nome. Jesus se apresenta como essa que é a única porta para a vida eterna, como essa que é a única porta para a verdadeira liberdade e para a provisão plena. A questão então que fica é: por qual porta você tem entrado? Qual porta você tem aberto? Como eu disse, existem muitas portas neste mundo. Você, para chegar aqui e se assentar, passou pelo menos por aquela ali, se não por outras tantas, desde a saída da sua casa até chegar aqui. Mas hoje eu estou falando sobre a porta que conduz à vida verdadeira, sobre a porta que diz: vinde a mim, sobre a porta que convida, e não convida você num bom estado, mas convida você como você esteja, porque o convite é: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como Jesus traz esse alívio? Em primeiro lugar, salvação. Em segundo lugar, liberdade. Em terceiro lugar, provisão. É o que acabamos de ver. Eu sou a porta. Quem entra será salvo. Entrará e sairá. Tem liberdade. Você não está preso, você não é amarrado. Pelo contrário, você se sentirá mais livre do que nunca. Jesus nunca aprisiona ninguém. Os religiosos, sim, eles te põem uma série de amarras. Eles querem que você cumpra uma série de regras. Mas tudo aquilo que Jesus te pediu para fazer não é nada diferente daquilo que Ele já fez, para ser o seu Senhor, para ser o seu Salvador. Você saiu da sua casa, do conforto da sua casa, para estar aqui e ouvir essa palavra. Mas um dia, Jesus saiu dos céus. E imagina como devem ser os céus, para viver aqui, no desconforto da nossa terra, para ser digno da nossa fé, da nossa confiança e da nossa vida. Às vezes você acha que já faz muito ao estar aqui e ouvir, mas talvez você esteja fazendo como aqueles que ouviram Noé pregando sobre a arca, mas que não creram o suficiente que o dilúvio viria. Jesus virá. Essa porta está aberta, mas infelizmente haverá um tempo em que essa porta se fechará. Haverá um tempo em que não haverá mais como passar por ela. É por isso que é preciso aproveitar o tempo enquanto ele está à nossa disposição. É por isso que Jesus diz: eu sou a porta. Mas ele não diz que é uma porta eterna, ele diz que é a porta e que está disponível para quem entrar, receber salvação, para quem entrar e sair, ficar com liberdade, e para ser o provedor daqueles que ali estão. E é preciso entender isso. Hoje é o dia de você adentrar por essa porta, a única que verdadeiramente importa na nossa vida, a única que pode nos dar essas três coisas tão essenciais para a nossa existência: salvação,
liberdade e provisão eterna. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus, Pai, ó Deus, nós vemos como grande é o amor do Pai. O quão grande é, ó Deus, o teu cuidado para conosco. A maneira como o Senhor, ó Deus, envia o teu Filho, a maneira como o Senhor, ó Deus, demonstra graciosamente o teu favor para com nós. E a Bíblia vai dizer, sendo nós pecadores. Sendo nós, ó Deus, criaturas que não te honravam, que não, ó Deus, devotavam a atenção e a devoção que o Senhor merece. Pai, muito obrigado por tua graça, muito obrigado por teu amor. Mas muito obrigado, Deus, por ser a nossa salvação. Muito obrigado por ser a nossa liberdade. Muito obrigado, Deus, por nos permitir, ó Deus, deitar e acordar, ó Deus, em meio às dificuldades tranquilos, certos de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é por nós e de que, agindo Deus, quem impedirá? Não há ninguém como o Senhor, não há Deus como o nosso Deus, e por isso o Senhor provê sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por todas as portas que o Senhor abre sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Momentos, ó Deus, em que nos pegamos aflitos, preocupados, ansiosos. Sim, somos seres humanos que lidamos com essa realidade aqui física, que muitas vezes nos pressiona, que muitas vezes nos aperta, que muitas vezes nos deixa um tanto quanto angustiados. Mas o Senhor levanta homens e mulheres de Deus, pessoas que muitas vezes nem conhecemos, para serem aqueles por meio dos quais o Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai abrir portas, o Senhor vai nos levar a lugares e o Senhor vai prover sobre a nossa vida. Muito obrigado, Deus, por cada momento assim, por cada oportunidade assim. Para alguns essa oportunidade vem como um concurso, uma aprovação. Para outros é um seletivo. Para outros, ó Deus, é aquela tão sonhada vaga naquela disputa ali de currículo, ó Deus, de profissão, de, ó Deus, especialização. E o Senhor, ó Deus, é aquele quem age em nós, através de nós, e nos faz, ó Deus, vencermos ali, para que o Senhor continue provendo trabalho, saúde, vida e tudo mais a cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por aposentadorias que o Senhor derrama sobre a vida do teu povo e sobre cuidado, Deus, diário, que muitas vezes vem por meio de uma ajuda, de uma oferta, de um aperto de mão, de um abraço, de pessoas que perguntam como estão, não de qualquer jeito, mas que se interessam, se importam e nos ajudam como pode. Muito obrigado, Deus, porque essa ajuda vem em forma de remédios quando estamos doentes. Essa ajuda vem, ó Deus, em forma de auxílio quando se faz necessário. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que provê de distintas formas, mas sempre para abençoar e para cuidar do teu povo. Faz-nos entender isso, ó Deus, que não há vida melhor, que não há vida, ó Deus, mais abundante, que não há vida, ó Deus, mais preciosa do que aquela que vivemos diante do teu altar, do que aquela que vivemos diante da tua presença, do que aquela que vivemos, ó Deus, quando decidimos firmemente chegar-se ao Senhor, passar pela porta que é o Senhor para encontrar do outro lado salvação, liberdade e provisão. Abençoe cada um de nós. Abençoe a nossa igreja, os nossos amigos visitantes. Abençoe esse culto, a nossa campanha de missões. Que o Senhor seja aquele que nos dê tudo isso durante ela e durante as nossas vidas. Salvação, liberdade e provisão, para que sejamos instrumentos do Senhor no auxílio e na transformação da vida de outras pessoas. Que, ó Deus, esse mundo, afinal de contas estamos falando de uma campanha a nível mundial, possa ser alcançado. Abra as portas, ó Deus, faça com que o teu Filho Jesus se manifeste poderosamente e que missionários, pastores e pessoas, ó Deus, espalhadas por este mundo inteiro possam ser encorajadas a testemunharem, pregarem e proclamarem que no amor do Pai nós vamos completar a missão de evangelizar toda criatura. E que evangelizamos possamos ensinar, possamos batizar,
no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esta é a tua vontade para os teus filhos, para o teu povo. Abençoe cada um de nós. É a nossa oração, é a nossa gratidão, a nossa expressão de louvor e confiança ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Os irmãos podem continuar orando. E eu falo a você que nos visita, que ouviu as canções, ouviu o tema dessa campanha de missões, no amor do Pai, completaremos a missão, vamos completar a missão. Ouviu esta mensagem que fala claramente sobre uma porta, uma única e exclusiva porta, pela qual precisamos passar para encontrar do outro lado salvação, para encontrar do outro lado liberdade, para encontrar do outro lado provisão. Agora é com você. Eu pergunto a você, você deseja confessar a Cristo como Senhor da sua vida? Você deseja ser aquele que nesta noite vai passar por esta porta, afirmando um compromisso com o Senhor Jesus Cristo? Talvez você se sente preso, você não se sente preparado, e não é sobre preparação ou sobre prisão, é sobre uma decisão que pode mudar e transformar a sua vida por toda a eternidade. Se você é esse que quer tomar essa decisão, você pode levantar uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Queremos dizer, seja bem-vindo à família de Deus, seja bem-vinda à família de Deus. É assim que nós recebemos aqueles que assim se decidem, como mais um da família de Deus, mais um que receberá juntamente conosco salvação, liberdade e provisão diárias e constantes da parte do Senhor. Lembre-se que muitos viram a arca, muitos ouviram falar sobre chuva, mas se esqueceram. Você está ouvindo sobre Jesus, sobre o fato dele ser o único que pode nos salvar. Não se esqueça disso. Se a sua decisão é fazer isso em um outro momento, não tem problema. Nós vamos orar encerrando este culto daqui a pouco, e você pode me procurar ao final deste culto, para que a gente possa orar, conversar e eu dizer, seja bem-vindo à família de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar finalizando o culto desta noite, agradecendo aos nossos amigos e amigas visitantes. Nós estaremos aqui como igreja na próxima quarta-feira, às 19h30, no próximo sábado, a partir das 17 horas, nos nossos departamentos, e também às 19h30 com jovens, e no domingo em 2 horários, 8 da manhã e 19 horas da noite. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, obrigado a Deus por ser o nosso provedor, salvador, libertador. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo por nós, não por merecimentos, ó Deus, mas por amor ao mundo, por amor à humanidade, por amor às pessoas, por amor ao Teu Filho Jesus. Obrigado a Deus pelas nossas vidas. Obrigado a Deus por mais uma semana que nós podemos encerrar ontem, por mais uma semana que nós podemos começar hoje na Tua casa e na Tua presença. Abençoa-nos, Pai. Livra-nos de todo o mal. Livra-nos, ó Deus, de toda injustiça, perseguição, calúnia, enfermidade e tudo mais, ó Deus, que o inimigo e as pessoas que o servem usam, ó Deus, para atingir os Teus servos. Que o Senhor, ó Deus, faça com que nada disso nos abale, nos afaste, ó Deus, ou nos esmoreça. Pelo contrário, que possamos juntos, avante, ó Deus, prosseguir na missão de testemunhar do amor do Senhor para todas as pessoas. Dá-nos uma semana abençoada e na Tua presença. É a nossa oração, a nossa gratidão e também o nosso pedido. Nós entregamos no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam com todos vós, hoje e sempre e por onde quer que forem. Amém. Amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente e também nos despedirmos em paz uns dos outros.